De novo, por causa da ineficácia do nosso primeiro-ministro que não sabe se apoia ou não. Mike, o regime iraniano declarou guerra à Grã-Bretanha. Acho que as pessoas não entendem o que está acontecendo agora. O regime iraniano lançou um drone contra uma base britânica e o território soberano em Chipre. Isso depois de tentar disparar mísseis contra essa base. A Grã-Bretanha pode não achar que essa é a sua luta. O regime iraniano discorda. Francamente, é muito decepcionante ver o primeiro-ministro Stammer afirmar que não tivemos nada a ver com os ataques dos Estados Unidos e depois repetir: ontem disse que não tivemos relação e agora posso atualizar, continuamos sem envolvimento nesses ataques. A Grã-Bretanha precisa escolher um lado. Você não pode simplesmente ficar em cima do muro enquanto o Irã continua atacando tropas britânicas que estão lá basicamente como alvos fáceis. Parece que o Reino Unido agora concorda, de certa forma, com os ataques americanos e israelenses aos mísseis balísticos do Irã, pois os considera uma ameaça. Está simplesmente satisfeito em lavar as mãos disso e deixar que outra pessoa faça o trabalho sujo por ele. Sim, quero dizer, é pior do que isso, de certa forma, não é? Porque acho que vi uma descrição do ataque ao Chipre como, sabe, foi meio que um acidente. Os iranianos não estavam mirando no Chipre. Eles não estavam mirando em tropas britânicas, instalações britânicas ou pessoas britânicas. Eles estavam apenas atirando coisas naquela direção de forma geral. Você fica meio que pensando, desculpa, por que vocês estão se esforçando tanto para não culpar o Irã por ser um bando de assassinos desgraçados? Chipre fica a 1.000 milhas do Irã. Acredite, eles não estavam atirando em golfinhos na costa de Limassol. Isso foi um ato deliberado de agressão do regime iraniano contra território britânico soberano. E o povo britânico precisa entender que às vezes você não escolhe a briga escolhe você. O regime iraniano é uma ameaça para o mundo inteiro. Nos últimos dias, declarou guerra a todo o Oriente Médio, lançando drones e mísseis contra hotéis, shoppings e casas em todo o Golfo, Dubai, Catar, Kuwait, Omã, por toda a região. Está totalmente fora de controle. E é por isso que Israel e os Estados Unidos estão tomando uma atitude muito ousada, que o governo Stalin não consegue decidir se apoia ou não, para colocar esse regime em seu devido lugar e dar ao povo iraniano, o corajoso e valente povo iraniano, a chance de se levantar e retomar seu país e aproveitar as liberdades que consideramos garantidas. E não é um enorme erro diplomático por parte do Irã? E talvez eles não se importem. E talvez porque eles estejam meio sem direção em termos de liderança agora, eles realmente não conseguem tomar decisões adequadas. Mas certamente isso não vai ajudá-los a longo prazo, lançar mísseis em lugares como Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Arábia Saudita. Quero dizer, não faz sentido nenhum, faz? A decisão do regime iraniano de atacar todo o Oriente Médio é um erro estratégico catastrófico. Eu acho que o que eles pensaram que aconteceria é que esses países árabes correriam para os Estados Unidos e diriam: vocês têm que parar os ataques ao regime iraniano imediatamente, que eles poderiam intimidá-los até a submissão para fazer os americanos cancelarem o ataque. Está tendo o efeito oposto. Estados Unidos e nações árabes divulgaram declaração reafirmando seu direito à autodefesa. Isso mostra que eles não descartam se juntar aos ataques contra o regime islâmico por ser perigoso e fraco, como um animal ferido, querendo eliminar a ameaça dos ayatolás responsáveis por tanta morte e destruição na região. Mas, Mike, isso não é novidade. O massacre de 7 de outubro, iniciado por um exército por procuração iraniano, o Hamas, vai entrar para a história como um dos maiores erros estratégicos da história militar moderna. O regime iraniano cercou Israel com um anel de fogo, uma rede de exércitos por procuração, para que pudessem apertar o botão e destruir Israel no momento que escolhessem. Isso saiu pela culatra, explodiu na cara deles e levou à dizimação do Hamas, do Hezbollah e dos Houthis. E agora, caças israelenses controlando os céus de Teherã, alcançando supremacia aérea em apenas 24 horas. Tudo que o regime iraniano fez nos últimos anos foi um erro estratégico atrás do outro. E está claro que não estamos lidando com um agente racional. Estamos lidando com um regime fundamentalista fanático que cultua a morte e a destruição. E eu só gostaria que a Grã-Bretanha entendesse a extensão dessa ameaça. Acho que muitos britânicos entendem, mas não o governo britânico. O governo britânico não entende por que perdeu uma eleição suplementar em seu quarto distrito mais seguro, nem o que o povo realmente quer deles.
Mas mais interessante ainda para mim, o que vai acontecer em Teherã nos próximos dias? Vimos Rússia e China se manifestando nas Nações Unidas, dizendo que querem discutir o que está acontecendo, porque claramente esse é o tipo de eixo do mal, se você preferir. Sabemos que os russos e os chineses estão comprando petróleo do Irã e enviando para a China. Sabemos que existe, por assim dizer, um acordo não declarado entre esses três países de que precisam se unir contra ao que eles chamam de Ocidente e possivelmente também a Israel, diante de qualquer coisa que o Ocidente e Israel queiram fazer. Mas o que de fato ocorre no Irã? Quem lidera o país? E quanto tempo pode levar até que não haja mais ninguém comandando o país? Aliás, já que falamos da falta de compreensão do governo britânico, podemos citar os tweets historicamente ignorantes e insensíveis de Emily Thornberry, que afirma que guerras sempre se resolvem por negociações? Esta é a chefe do Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara dos Comuns, que parece ter esquecido que a Grã-Bretanha deve sua liberdade à vitória total sobre a Alemanha nazista, que se rendeu incondicionalmente e se submeteu à ocupação aliada. Felizmente, Winston Churchill não disse: "Bem, temos que negociar para sair dessa confusão." Ele percebeu uma ameaça ao mundo livre e a enfrentou em vez de adiar o problema. É exatamente onde estamos agora. Eles acreditam em solução diplomática para um regime que prega a morte à América, Israel, Inglaterra e a todos que discordam, que enforca gays em guindastes e espanca mulheres por saírem com o cabelo descoberto. É simplesmente inconcebível. Agora, quanto ao que está acontecendo em Teherã, bem, no ataque inicial, Israel eliminou mais de 40 altos oficiais do regime iraniano. Nós matamos o líder supremo, o tirano de Teherã. É por isso que exilados iranianos estavam comemorando ontem em frente a Downing Street, aliás, cantando o hino nacional de Israel para agradecer por terem matado Khamenei. Eliminamos o chefe da Guarda Revolucionária, que o Reino Unido ainda não classificou como organização terrorista, enquanto Israel elimina o comandante. Eliminamos o chefe dos israelenses, eliminamos o chefe do exército iraniano, o conselheiro do líder supremo iraniano, toda a alta cúpula. O presidente Trump comentou, talvez em tom de brincadeira, que várias pessoas poderiam assumir o Irã, mas também morreram no ataque inicial. E o presidente Trump agora está dizendo aos iranianos, porque essa é uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel, vocês têm duas opções: se render ou morrer. Depõem suas armas e recebam imunidade total ou enfrentem a morte certa, e não será bonito. Fim de citação do presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho que os Estados Unidos estão procurando alguém que possa negociar um acordo que acabe com a agressão iraniana. Ou melhor, o ponto é o seguinte: Israel e os Estados Unidos estão criando as condições para que o povo iraniano se levante e retome seu país. Todos nós vimos há poucas semanas como o povo iraniano foi às ruas gritando morte ao ditador e foram massacrados às dezenas de milhares e ninguém veio salvá-los. Os líderes mundiais só fizeram discursos vazios de apoio ao povo iraniano e os abandonaram. Agora, caças israelenses controlam os céus de Teherã. Quero ver vocês tentarem. O povo iraniano vai ter a chance de retomar seu país. E eu espero que, se conseguirem formar um Irã livre e democrático, não tenho dúvidas. Será um país poderoso e próspero que estará em paz com Israel, em paz com os Estados Unidos, em paz com a Grã-Bretanha e será um dos países mais incríveis da região e do mundo. Assim que se livrarem dos tiranos que os deixaram na miséria por quase 50 anos. Preciso te perguntar sobre uma história incrível e saber se pode nos contar se é verdade. Eu li no fim de semana, e já mencionei isso no programa hoje de manhã, que aparentemente o Mossad passou os últimos anos infiltrando o Irã com grupos de pessoas que se disfarçaram de médicos e dentistas, que provavelmente eram médicos e dentistas. Mas enquanto estavam lá tratando vários membros do governo, várias figuras militares de alto escalão e, digamos, a elite do Irã, eles basicamente implantaram dispositivos de rastreamento dentro dos dentes deles, em outras partes do corpo, etc. E isso permitiu que eles soubessem exatamente onde essas pessoas estavam quando decidiram eliminá-las. Semelhante à história dos pagers do Hezbollah, é coisa de missão impossível. Incrível se for verdade. Não sei se a história do médico e do dentista é real ou só boatos no Twitter. Quero dizer, eu não ficaria surpreso se for verdade, porque está claro que Israel penetrou completamente o regime iraniano em termos de inteligência. Quero dizer,
Mahmoud Ahmadinejad, o ex-primeiro-ministro iraniano que pode ou não ter sido morto ontem, deu uma entrevista recentemente na qual disse que o Irã havia criado uma unidade para encontrar espiões do Mossad. E então descobriu-se que o chefe da unidade era um espião do Mossad e que outras 20 pessoas que trabalhavam sob o comando dele também eram. Então, está claro que Israel passou anos infiltrando o regime porque entende que esse regime é uma ameaça existencial. E sabe, o fato de que uma história dessas, saída direto da ficção científica, parece completamente razoável e lógica, só mostra o quanto. Israel conseguiu inspirar pessoas ao redor do mundo com seu tipo de ousadia verdadeiramente ao estilo James Bond contra o eixo iraniano. Quero dizer, não há dúvida, porém, que, como você disse, o anel de fogo que deveria cercar Israel do Líbano a Gaza, arquitetado pelo Irã, deu tudo terrivelmente errado. No fim, os israelenses foram mais inteligentes que eles. Sim, esse anel de fogo foi completamente desmantelado. Essa não é a guerra que o regime iraniano esperava. Eles achavam que poderiam construir uma bomba nuclear e que Israel estaria impotente para impedir, porque poderiam lançar mísseis de Gaza, Líbano e Iêmen ao mesmo tempo. Isso permitiria ao regime iraniano construir uma bomba nuclear. Isso saiu pela culatra, pois Israel enfraqueceu esses exércitos terroristas para viabilizar uma operação conjunta com os Estados Unidos, visando destruir o projeto nuclear iraniano. Mas o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, eles foram enfraquecidos, mas não foram derrotados. O Hezbollah se juntou à guerra ao lado do regime iraniano. À 1h da manhã, eles dispararam drones e mísseis em direção a Haifa, a maior cidade de Israel no norte. E Israel respondeu com ataques aéreos intensos, ordenando a evacuação de vilarejos libaneses. Vamos lembrar que a última guerra com o Hezbollah terminou em uma solução diplomática. Ótimo, né? Quem não quer isso? Disseram que o governo libanês deveria desarmar o Hezbollah, mas eles falharam. Francamente, nem acho que tentaram. Eles ficaram com medo de enfrentar o Hezbollah, e o Hezbollah se rearmou em vez de se desarmar. E agora o Hezbollah cometeu o terrível erro de tentar salvar a República Islâmica atirando contra Israel no norte. Israel busca desmantelar totalmente o Hezbollah. Acabaram-se os dias em que exércitos terroristas instalados em nossas fronteiras podiam disparar foguetes e drones à vontade e esperar que Israel lutasse com as mãos amarradas nas costas. Não acredito que o povo britânico suportaria nem um dia de ataques de foguetes ou drones de exércitos jihadistas em suas fronteiras. Quero dizer, estar no meio do mar ajuda, e Israel certamente também não vai tolerar isso. Não. E quanto ao Estreito de Hormuz e ao problema com os petroleiros, o petróleo, o abastecimento e os mercados de energia, que provavelmente vão reagir hoje, ainda não vimos exatamente o que aconteceu, mas existe o perigo de que o destino final dos iranianos, por assim dizer, seja motivo de preocupação? O setor petrolífero é esse ponto, porque pelo que eles podem ameaçar, é para lá que eles vão partir em seguida. O regime iraniano basicamente declarou guerra à economia global ao bloquear o Estreito de Hormuz. Esse é o ponto de entrada para 1/5 do petróleo mundial. Ao não permitir que navios entrem ou saiam, eles estão prendendo navios no Golfo Pérsico, onde ficam como alvos fáceis para mísseis e drones iranianos. Isso é uma tentativa de fazer a economia mundial de refém e dizer: se vocês não nos deixarem construir armas nucleares sem interferência, vamos atacar seus petroleiros. E vamos fazer com que cada pessoa no mundo pague por isso do próprio bolso. E eu realmente espero que o mundo perceba que não se deve apaziguar um regime como o do Irã. Você não deve simplesmente alimentar o tigre, dar a ele o que quer e esperar que ele vá embora. Um regime que está disposto a tomar a atitude perigosa e imprudente de bloquear o Estreito de Hormuz não é um regime que se pode permitir que governe um país poderoso e impressionante como o Irã por mais um dia sequer. E por isso todos deveriam se perguntar: como ajudar o povo iraniano a recuperar seu país? Como garantimos que essa guerra não termine com o regime iraniano, um animal ferido, lambendo suas feridas e jurando vingança? Como garantimos que ela termine em favor dessa civilização milenar da Pérsia, do Irã, desse povo corajoso? Construir um país livre, desejando paz com os vizinhos, em vez de mulheres temendo ser agredidas por capangas do regime ao mostrarem um pouco de cabelo na rua.
Exatamente. Você citou Haifa e o Hezbollah lançando mísseis contra o norte de Israel. E quanto à vida em Tel Aviv, a vida em Jerusalém, a vida em Israel em geral neste momento, como está isso? O moral está alto. Temos corrido para dentro e fora dos abrigos antiaéreos nos últimos 2 dias. As sirenes de alerta de foguetes não param. Algumas pessoas estão até dormindo em estações subterrâneas, assim como no Blitz, buscando o abrigo dos mísseis, porque isso é perigoso. Alguns dos mísseis estão conseguindo passar. Um atingiu um prédio em Tel Aviv na outra noite e matou 2 pessoas. Ontem, um míssil balístico iraniano atingiu diretamente um abrigo antiaéreo e matou 9 pessoas. Acabou com uma família inteira. Essa é uma ameaça muito séria e mortal. Mas o povo israelense sabe que não queremos mísseis iranianos caindo sobre nossas cidades. Não podemos permitir que milhares deles caiam sobre nossas cidades. E é por isso que as pessoas estão dizendo: mantenha a calma, siga em frente, mantenha a firmeza. Quando há uma sirene, você corre para o abrigo. Você sabe onde fica o abrigo mais próximo. Você mantém a calma. Você permanece até os serviços de emergência autorizarem a saída, pois nosso exército está realizando um trabalho importante para derrotar inimigos e tornar a região e o mundo mais seguros para o futuro. Eilon Levy, foi ótimo falar com você. Fique seguro, obviamente, onde você está e boa sorte, tudo de melhor para você. Quero dizer, talvez você não tenha o apoio da Sama, mas com certeza tem o meu. Não estou sentado na Rua Dalby, mas é isso aí. Obrigado, Mike.